Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Já estava gravando e deu caiu aqui. Bom, voltando, nós estávamos falando sobre o Renascimento. O Renascimento é considerado o início da Era Moderna. Por que a Era Moderna? Porque até então tudo era comandado pela Igreja Católica. E aí a Igreja Católica ela começa a perder seus fiéis. Por que ela começa a perder seus fiéis? Lembra de Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele começa a colocar algumas questões onde os fiéis começam a ter dúvidas sobre a Igreja Católica. Ele era contra a cobrança de indulgência sobre os fiéis. E isso vai deixando também as pessoas em dúvida. Aí Martinho Lutero, ele era de onde? Ele era da igreja, ele era romano? Não, ele era alemão. Ele era da igreja católica alemã, onde ele foi expulso da igreja. Com isso, ele funda as 95 teses e funda a igreja protestante luterana. E a partir daí, ele faz a reforma protestante. Essa reforma protestante é extremamente importante para a história. Vai ter um marco histórico aí. Então, nós vamos partir daí. E este livro aqui, cada livro traz uma coisa bem interessante. Este livro, ele traz algo bem interessante. O nome dele é Arte Comentada. Aqui ele traz o mapa da Europa, com nomes importantes de artistas. Aí ele faz uma comparação da história do mundo e a história da arte, que é essa aqui, ó, com datas e tudo, ó. História do mundo, história da arte. Que é bem interessante também para a gente fazer essas comparações e entender melhor essa história, tá? Vamos lá. História do mundo. E a história da arte. Eu vou falar um pouquinho de um pouquinho do outro, tá? Quando a gente fala lá da história, eu vou colocar no quadro para depois para vocês. Gutenberg inventa a imprensa com tipos móveis. Gente, isso aqui está lá no Renascimento científico, onde ele cria... O que são imprensa com tipos móveis? Os jornais, os primeiros jornais, primeiras revistas, panfletos, tudo era feito com quadradinhos. Faça de conta que isso aqui é um quadradinho que tem uma letrinha aqui, a letra A, em alto relevo. Aí, isso aqui são tipos móveis. Aí eu vou pegar como se fosse um quebra-cabeça de letrinhas. E os jornais eram feitos assim. Eu ia montando as palavras com as letrinhas. Gutenberg inventa isso. Aí quando eu, por exemplo, eu quero escrever Sônia, eu coloco as letrinhas todas e passo a tinta e coloco o papel em cima e passo na prensa. Chama prensa, que são 2 rolos de ferro, e eu toco essa prensa e meu jornal passa, meu papel passa para o outro lado com o meu nome já impresso no papel. Isso é a prensa com os tipos móveis. Feita por quem? Gutenberg. Então, ele cria o quê? A prensa com os tipos móveis. Com isso, ele cria a imprensa. Tá, gente? Se vocês fizerem um passeio aqui, lá no plano, no Museu da Imprensa, tem uma escultura lá de Gutenberg. Nossa, é maravilhoso. Aí tem várias prensas, desde as mais... Eu não sei se a primeira talvez não tenha, mas tem muitas antigas. É bem interessante. É um passeio é um passeio na história. Então, vale a pena. Eu já fui com escola pública. Então, é muito legal, é bem interessante. Meus filhos já foram há muitos anos na escola particular que eles estudavam.
Isso aconteceu quando? Em 1446. Olha que bacana. Outra coisa que aconteceu na história do mundo. Médicis depostos em Florença, mudança da arte para Roma. Médici era uma família endinheirada, família rica, que financiava as artes. Eram os patrocinadores da arte da época. Existiam 3 famílias: os Borgias, os Médicis e os Sforzas. Então, essas 3 famílias ficavam disputando quem tinha mais dinheiro para pagar para quem? Para Leonardo da Vinci, para Rafael, para Michelangelo e muitos outros artistas da época. Então, 1500, fase inicial da Renascença, isso dentro da história da arte. Descoberta da perspectiva, 1420. Em 1500, a Alta Renascença. Essa Alta Renascença, quem participava dela? Michelangelo, Leonardo, Rafael, os bambambãs da época, tá? Que eram contratados por esses patrocinadores da arte. De quais famílias? Médicis, Sforza e Borgia. Médici, Sforza e Borgia eram os patrocinadores da arte da época. E eles eram muito ricos, tá, gente? Em 1500 a 1600, a Renascença se estende ao norte da Europa. Aí vai para a Alemanha, vai para outros países, vai para... Deixa eu ver aqui o mapa, né? Vai para o norte aqui. Isso, vai para a Alemanha, vai para a França e outros. É bom ver o mapa, porque aí a gente entende para onde vai tudo isso. Todos os caminhos partem de Florença. Florença é a capital... a Toscana é a capital de Florença. O Renascimento, desde o início em Florença, o Alto Renascimento em Roma e Veneza e a sua expansão para o norte, leste e oeste. Então, esse Renascimento, ele surge onde? Em Florença. Lá estavam os melhores: Rafael, Michelangelo, Leonardo. Tanto é que o Museu Uffizi, quando você vai a Florença, você encontra quem? O David Michelangelo, a Primavera de Sandro Botticelli, você encontra a Vênus, o Nascimento de Vênus de Botticelli. Então, é uma galeria muito, muito importante. Uffizi. Aí tem mais, a história do mundo, né? Balboa atravessa o Oceano Pacífico. Lutero anuncia as 95 teses, início da reforma. Então, que reforma é essa? Reforma religiosa. Magalhães circunnavega o globo, ou seja, é a época das grandes navegações. Roma saqueada por alemães e espanhóis. Henrique VIII da Inglaterra funda a igreja anglicana, ou seja, olha quantas igrejas vão surgindo a partir daí, né? Elizabeth I reina na Inglaterra. Inglaterra derrota a Armada Espanhola. Galileu Galilei inventa o telescópio, vai entrar lá onde? No Renascimento Científico. Publicação da Bíblia do rei James. Harvey descobre circulação do sangue. Olha que interessante. Peregrinos desembarcam em Plymouth. Charles I da Inglaterra decapitado. Newton lança a teoria da gravidade.
Fahrenheit inventa o termômetro de mercúrio. Bach compõe o primeiro concerto de Brandemburgo. Catarina a Grande reina na Rússia. James Watt inventa máquina a vapor. Priestley descobre o oxigênio. Tá vendo quantas coisas dentro da área científica? Que bacana. Colônias americanas declaram independência. Mozart se torna músico da corte do imperador Francisco José II. Começa a Revolução Francesa em 1700. Aqui as datas já passam do Renascimento, né, gente? Leonardo da Vinci pinta Mona Lisa. Afrescos de Michelangelo na Capela Sistina. Rafael cria afrescos no Vaticano. Giorgione pinta o primeiro nu reclinado. Aí vem o movimento maneirista, ele sai do Renascimento, maneirismo, depois vem o Barroco. Maneirismo porque era uma nova maneira de pintar, pessoas muito alongadas, pescoços longos. Holbein pinta a natureza, a nobreza britânica. Michelangelo trabalha no Juízo Final. El Greco vai para a Espanha. El Greco faz parte desse maneirismo. Aí vem já Barroco. Caravaggio pinta a conversão de São Paulo. O Barroco começa. Van Dyck pinta a aristocracia. Rembrandt cria a Toca da Guarda. Esse quadro é maravilhoso. Minha cachorrinha fica lá em cima da minha cama. Poussin estabelece o gosto clássico. Fundação da Real Academia. Francesca de Pintura e Escultura. Velázquez pinta as meninas. Esse quadro é maravilhoso. Bom, vamos ver. Tem um pedacinho aqui bem interessante, ó. A Idade Média é assim chamada porque se situou entre dois picos de glória artística, o período clássico e o período Renascimento. Posto que a arte ainda vivia na Idade Média, o que renasceu no Renascimento e se estendeu pelo período Barroco. Foi a arte parecida com a vida, a passagem do interesse pelo sobrenatural para o natural. Provocou essa mudança, a redescoberta da tradição greco-romana, lembra que eu coloquei lá no quadro? Ajudou os artistas a reproduzirem acuradamente as imagens visuais. A expansão do conhecimento científico com a maior compreensão da anatomia e da perspectiva, possibilitou aos pintores do século XV e XVI superarem as técnicas da Grécia e de Roma. E no período barroco dos séculos XVII e XVIII, e a reverência do classicismo persistiu. Mas esses dois séculos produziram uma aceleração inédita. Governados por monarcas absolutistas, as recém-unificadas nações produziram artes teatrais e arquitetônicas de dimensões sem precedentes, distintas a arrebatar os sentidos e as emoções. Detalhe, a arquitetura nessa época também era literalmente incrível. Nós vamos ver aqui que os arquitetos renascentistas e barrocos criaram as mais belas obras. A Renascença, o começo da pintura moderna. No início dos anos de 1400, o mundo acordou, tendo início em Florença a Renascença, ou Renascimento da cultura, se estendeu em Roma e Veneza. Em 1500, ao resto da Europa, atingindo os Países Baixos. Alemanha, França, Espanha e Inglaterra, num movimento que ficou conhecido como a Renascença do Norte. Os elementos em comum foram a redescoberta da arte e da literatura da Grécia e de Roma, o estudo científico do corpo humano, do mundo natural, da intenção de produzir
com realismo as formas da natureza. Com o advento dos novos conhecimentos técnicos, como o estudo da anatomia, os artistas evoluíram na arte de pintar retratos, paisagens, motivos mitológicos e religiosos. Em virtude do desenvolvimento de técnicas de pintura, seu prestígio aumentou, chegando ao auge da Renascença, com megastars como Leonardo, Michelangelo e Rafael. Durante este período de exploração de novos continentes e a pesquisa científica proclamavam a confiança no homem. Ao mesmo tempo, a reforma protestante diminuía o domínio da igreja. O resultado foi que o estudo de Deus como ser supremo foi substituído pelo estudo do ser humano. Desde os retratos detalhistas de Van Eyck, eu tenho Van Dyck também, passando pela intensidade emocional das gravuras de Durer e até os corpos contorcidos e a iluminação surreal de El Greco, a arte foi o meio de explorar todas as facetas da vida na Terra. Então, gente, isso tudo é muito lindo, não é não? E na próxima aula a gente continua com as mais belas obras deste Renascimento. Um beijo.